Olá, alunos do Soft Academy. Aqui quem fala com vocês é o William. E hoje nós vamos ver aí sobre o Display Flex, né? Na aula passada nós vimos um pouquinho aí por cima sobre os três displays, né? E vamos trabalhar isso durante as aulas, tá? Então, nessa aula de agora a gente vai ver o Display Flex, né? Como eu disse, mais aprofundado, né? Para quem quiser assistir as outras aulas, assista, é muito importante. E vou pedir para que vocês também deixem um like no vídeo desde já, se inscrevam no canal, quem não for inscrito. Entre aí na descrição que tem os links no Instagram e do Discord, que é muito importante para tirar dúvidas. E se quiser, comente aqui na descrição sobre as dúvidas, tá? Vamos sem enrolação, já partir para o projeto. É o mesmo projeto, tá, que a gente tem na aula passada, só que a diferença é que eu mudei um pouquinho aqui, tá? Essa questão aqui dos... Na real, vou voltar como estava antes. Isso aqui eu trabalho depois, daí. Vou colocar só 6, 7 e 8 aqui, pra gente ter uma noçãozinha de como que tá funcionando. Deixa eu dar um live server open aí. E aqui eu vou... É... Vixe, tá, deixa assim. Então, na aula passada a gente viu sobre o Display Flex, né? E a gente, o que que o Display Flex faz? Vamos experimentar aqui. Ponto bloco é o nome da minha classe e display flex. Então, se eu der um Ctrl S, ele vai atualizar. Então, ele ficou um do ladinho do outro, tá? Certo. É, eu vou dar um espaçamentozinho aqui, tá? Só pra gente ter uma diferença, porque se não tiver espaçamento, ele não vai fazer o que eu quero fazer, tá? Aqui, como vocês podem ver, ele tá do 1 ao 5, né? Mas nós temos 8 números. Então, no display, nós temos um negócio muito legal, que é o Flex Wrap, tá? O Flex Wrap, ele vem como padrão no wrap, tá? Que no caso não vai mudar nada aqui, né? Ele tá do 1 ao 5 normal e quando eu aumento a tela... Opa, deixa eu arrumar aqui porque por algum motivo ele saiu. Né? Quando eu aumento a tela, ele vai aumentando aqui também e vai aparecendo os números, tá vendo? Só que isso não é tão interessante assim, né? Porque daí não é interessante que o usuário ele tenha que mexer a coisa aqui, né, de mexer. Esqueci o nome disso aqui. Não faz sentido, tipo, horizontal até faz sentido, quer dizer, vertical, horizontal até faz sentido, mas vertical não faz sentido. Então, o que nós fazemos? Nós colocamos wrap, tá? O wrap ele vai respeitar a linha, né, a cabra de linha e vai se adequar ao necessário, tá? Então, é bem legal isso, eu acho bem importante essa parte, né, usar isso em alguns casos. Vamos deixar padrão de novo e tirar um 10 agora, né? Tirar um zero. Ficou o gap 10, né? Como nós vimos, o gap é o espaçamento, tá? Eu acabei esquecendo de mostrar isso, mas o gap é o espaçamento de um elemento, de uma div maior para as divs menores, né? E, por exemplo, aqui eu tenho a div maior, que é a minha section, que é quase a mesma coisa que div, né? Ela tem as mesmas funções, só que essa aqui é mais semântica, né? É uma seção, né? Mas, enfim, o espaçamento seria basicamente o espaço que tem entre uma div e a outra, tá? Eu acabei esquecendo de explicar sobre isso, mas é literalmente isso. Não tem, é como se fosse um padding, tá? Então eu coloco o gap 40 e um flex. Vou colocar um gap 10 na real de novo, só para mostrar. Mas nós temos aqui também o display flex, temos o align itens, daí eu vou alinhar o item no centro, mas aqui eu precisaria de mais coisa, né? Não, no momento a gente não vai usar align itens, tá? A gente vai usar o flex direction, tá? O flex direction, ele possui quatro: o column reverse, o row e o row reverse. Então nós vamos ver cada um por partes, tá? Ele vem padrão como row, tá? Mas nós vamos trabalhar isso aí para entender as diferenças. O column, o que que seria? O column seria tipo a representação do display block, né? Então ele vai para baixo.
né? Ele fica em blocos, um embaixo do outro. O column reverse, já pro outro lado, é a mesma coisa que o column, só que ele literalmente faz o reverse. Olha só a diferença. O final aqui ó, é o 1 e o começo é 8. Já o column normal, ele vai ser o contrário. Começo 1, final 8, tá? O row, como nós já vimos, como eu falei já, o row ele é o normal, tá? Ele é o não tem diferença, assim, ele é o padrão mesmo. Daí o row reverse, seguindo a mesma lógica, ele vai fazer o contrário. Do 8, ele vai fazer o contrário e vai mudar a posição. Ó. Ele mudou a posição pro outro lado, tá vendo? Então ele começou do 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e colocou lá no final, né? Então é uma forma legal de fazer, tá? E agora vamos fazer uma outra função que tem que tirar um pouco dessas div aqui. Deixar essas duas aqui. Aqui, por exemplo, vamos simular, tá? Um sitezinho, né? Uma navbar o nome, né? Que no caso a gente vai ter uma logo. Daí aqui nós vamos ter uma UL, tá? Que vai possuir várias LIs, né? No caso, vamos fazer várias LIs aqui, fazer 4 LIs. E aqui vamos fazer vamos criar um botão mesmo. Botão. Vou colocar entrar. 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 Tá. Aqui daí vamos colocar home sobre contato e localização, tá? Aqui eu vou colocar aqui já, né, no style, uma forma diferente de colocar a função display flex para ele ficar um lado do outro, né? E vou tirar aqui também como que é o nome? É o style, não é o list style no. Tá, ele tirou o negócio e vamos colocar também um gap de pode ser 10 pixels mesmo. Tá, ele ficou assim, né? Só que deixa eu tirar na real o botão porque fica meio estranho, né? Deixa eu colocar H1 mesmo. Tá, aqui na real dá pra fazer bastante coisa na real. Vamos dar um exemplo aqui. Deixa eu colocar aqui como lista logo e btn. Tá, perfeito. Aqui nós vamos ter as três classes também. No caso, uma é logo, né? A outra é lista e a outra é btn. Perfeito, tá. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ir nesse bloco, que é o bloco inteiro, nós temos uma função que é chamada justify content, tá? Ele possui várias formas, ele possui no center, possui end, possui flex end, flex start, right, left, shape, space around, space between, space even, start, enfim, possui várias mesmo, tá? Deixa eu tirar esse gap até. Não vai fazer muita diferença. Enfim, aqui, só para testar, nós vamos colocar o center. Como você pode ver, o center ele alinhou tudo no centro, tá? Eu vou até fazer já um negócio que eu queria fazer antes, que é Align Items Center. O Align Items Center, ele vai fazer literalmente isso que vocês viram, tá? Ele vai alinhar todos os itens no centro, né? Tipo, ó, quer ver a diferença? Ó, tirei o Align Item Center, tirou o centro. Ele tá um item aqui, um item aqui, um item aqui. Então, o Align Item Center ele faz isso. O Justify Content Center ele deixa uma forma melhor de entender.
O Justify Content, ele trata a horizontal, tá? Todo o tratamento é na horizontal. Já o Align Items é não, desculpa. É horizontal, isso. Já o Align Items é na vertical, tá? Então, é, o, é literalmente isso, não tem outro jeito de falar. Na horizontal é o Justify Content e o Align Items é na vertical, né? Horizontal, vertical. Então, aqui tem outras formas também até. Eu consigo fazer o Space Around, tá? Que no caso ele vai manter os espaçamentos iguais, tanto aqui quanto aqui. É que eu acho que aqui o logo ele tá com... Eu acho que ele tá com padding. Não sei porque tá tão longo assim. Deixa eu dar uma analisada. Bom que vocês já veem aqui, né? Como que funciona. Não, é o... Quem que tá com espaçamento aqui? É a própria UL, por algum motivo. Então deixa eu tirar esse espaçamento da UL. UL. Aí, agora sim. Tá, perfeito. Então ele trata isso, tá? Por exemplo, o Space Around ele vai manter certinho os espaços entre aqui, daqui, esse com esse e esse com esse, tá? Certinho. Então se eu aumentar, ele vai aumentar também os espaçamentos iguais. Temos o Between também, tá? Que daí o Between o que ele vai fazer? Ele vai jogar para os lados e vai manter o do meio no centro, tá? Temos também o Even, que daí ele vai quase igual ao center, só que ele vai jogar um pouquinho mais para os lados, tá? Então, olha a diferença do even e pro center. Não, space around, na real, desculpa. E o around ele foi um pouco mais para os lados. O even ele é um pouco mais perto, assim, né, do centro. E pra gente ver a diferença de novo, o center ele vai jogar tudo pro centro, né? Fica até feio, né? Temos como que é o nome? O right, né? Que vai jogar tudo pra direita. O left vai jogar tudo pra esquerda. E eu acho que o flex end faz a mesma coisa que o left, que o right, e o flex start faz a mesma coisa que o left. Então, de display flex é isso, né? Por que eu peguei isso aqui? Já nem lembro por que eu peguei isso aqui. Essas logos aqui, mas essas tags. Mas é basicamente isso, tá? De display content, display flex, line itens, de mais importante mesmo. Deixa eu ver se eu me lembro de alguma coisa que é realmente importante. Não cheguei a usar o FlexFlow, esses aqui. Não vejo muita importância, pelo menos não no momento. Caso eu tenha alguma importância, eu venho aqui com vocês, mas não é muito passado em material didático, essas coisas assim, sobre isso. É mais essas formas aí, né, que a gente tem, que eu passei. Então, acho que até o vídeo tá ficando meio longo, então vou agradecer, tá? A você que ficou até o final, a você que conseguiu entender. Se não conseguiu entender, entre em contato comigo no Discord, Instagram, no, no comentário mesmo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e, enfim, nos vemos no próximo vídeo e falou, fui.